João 8, versículos 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga comigo assim, por favor: liberdade só em Jesus. Ó Senhor, que a tua palavra encontre em nós um terreno fértil, para que esta semente produza muitos frutos, frutos dignos de arrependimento, frutos que louvam o teu nome, Senhor, para a glória do Senhor eternamente. Amém. Jesus, assim no versículo 36 deste mesmo capítulo, está escrito: se pois o Filho, letra maiúscula, porque aponta para Jesus Cristo, Senhor, se pois o Filho, ele se humanizou, vos libertar, verdadeiramente, aí sim sereis livres. Quando a gente se converte ao Senhor Jesus Cristo, quando a gente nasce de novo, se torna uma nova criatura, não é aquele nascimento que tem uma filosofia aí que diz que é reencarnação. Não, isso é uma heresia, isso é uma falácia. A Bíblia está falando de um nascimento espiritual pela fé em Cristo Jesus. Quando a gente ouve a palavra de Deus, pela fé cremos, abrimos o coração e confessamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E quando isso acontece, Jesus Cristo, o Senhor, Ele nos liberta. Nos liberta de quê? Primeiro, coisa que o Senhor nos faz ficar livres, é como está aqui escrito no livro de Romanos, no seu capítulo 6, versículo 17 diz: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, nós éramos capacho do pecado, obedecia ao pecado, estavam dominados na coleira do diabo, nas correntes de Satanás. Mas graças a Deus que, tendo sido servo dos pecados, obedeceste de coração, voluntariamente, livremente, conscientemente, à forma de doutrina, de ensinamento a que fostes entregues. Versículo 18: e libertados do pecado, fostes agora servos da justiça, obediente à justiça. O Senhor é a nossa justiça. E no versículo 22 diz: mas agora, libertados do pecado e feito servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Oh glória! Fomos libertos. Jesus nos libertou do pecado. Isso é maravilhoso. Antes éramos servos do maligno e fazíamos e praticávamos a sua vontade. Mas agora, voltando-se para Deus, se convertendo para o Senhor, obedecemos a Ele, e o fim de tudo isso, vida eterna, como está escrito: quem tem Cristo
tem a vida. Quem não tem Cristo, não tem a vida. Indo também para o livro de João, capítulo 8 de João, versículos 33, 34, que nós já vimos, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 34, Jesus responde: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E Jesus nos libertou de tudo isso, graças a Deus. O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque estamos debaixo da graça do Senhor. Aleluia! Isto foi o maior milagre, maior do que a cura de um câncer, de uma doença que não tem mais jeito. Melhor milagre que uma pessoa pode experimentar na vida é ser curado do pecado, porque o pecado nos leva à condenação eterna, mas graças a Deus, que está assim escrito: se confessar e deixar, alcança o quê? Quem foi que nos libertou? Por isso que nós damos graças a Ele. Não há outro Deus, não há outro Senhor. As ações de graça são dirigidas ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele teve o poder de fazer isto. Ele nos salvou e Ele nos libertou. No instante que nós o conhecemos como único e suficiente Salvador, Ele nos libertou do pecado, graças a Deus. E o pecado significa errar o alvo, fazer coisas desagradáveis a Deus. Segundo, Jesus nos libertou, além do pecado, de que também? Da ignorância espiritual. Antes a gente vivia nas trevas, cego, sem ver nada, presa fácil do inimigo das nossas almas. E quando Jesus, Ele brilha a sua luz no nosso caminho, clareia a nossa estrada, agora a gente passa a enxergar, e agora a gente anda direito, não tropeça, mas firme, olhando para Jesus, vai prosseguindo. 1 Tessalonicenses 5:21 diz: examinai tudo, não é quase tudo, examina tudo, retende o bem. 1 João 4:1: amados, não creais a todo espírito, não dê lugar a tudo aquilo que parece ser divino, maravilhoso. Não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Geralmente nós temos a tendência de acreditar em tudo que é sobrenatural. É sobrenatural, é espetacular, é além do comum, eu acredito. E assim estão muitas pessoas presas, porque é coisa incomum, uma coisa assim, um prodígio, uma coisa nunca vista. Ah, isso deve ser de Deus. Não, não é assim não. A palavra de Deus está aqui nos ensinando a fazer teste, a averiguar, verificar se realmente é de Deus. Provai se os espíritos são de Deus. E aquilo que vem de Deus suporta ser testado. Porque já temos muitos, não é poucos não,
muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muitos. Então não é para a gente ficar alheio, não é para a gente ficar de qualquer jeito, porque essas advertências, para a gente não dar lugar a uma vida agora de ignorância no respeito a conhecer as coisas. É como eu sempre estou dizendo a vocês, é preciso, como diz o livro Sun Tzu, A Arte da Guerra, um livro que foi escrito 600 anos antes de Cristo. Ele, como um guerreiro, ele ensinava assim, ó: se você não se conhece e não conhece o seu inimigo, todas as batalhas estarão perdidas. Se você se conhece e não conhece o seu inimigo, os ardis do seu inimigo, para cada vitória uma derrota. Mas se você se conhece e conhece o seu inimigo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. E eu digo mais ainda, hein? Se você se conhece, conhece o seu inimigo e antes de tudo conhece a Deus, você estará apto para vencer qualquer inimigo na sua vida. E a gente não adianta dizer que isto aí é um assunto para teólogos, para catedráticos, doutores em divindade. É uma questão de sobrevivência, é uma questão de eternidade. Eu e você temos que estar aptos para esta batalha, porque o inimigo, o propósito dele é matar, roubar e destruir. E não adianta a gente ficar choraminguando, triste, melancólico, dizendo: eu sou uma criança, eu sou bonzinho, eu cumpro com os meus deveres, eu sou um bom filho, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom vizinho, eu não desejo mal a ninguém. O diabo não quer saber disso. Ele quer destruir. E ele quer acabar com a gente. É o nosso inimigo comum. Então nós temos da parte do Senhor a autoridade que Ele nos delega para vencer este mal. Mas antes a gente não pode ficar alheio, não pode ficar despercebido, inocente, ingênuo, porque o inimigo ele está ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E é por isso que a gente é vigilante. Lembra de algumas vezes, até em casa, no sítiozinho, na fazenda, no quintal, a gente pensou que aquilo nunca jamais iria acontecer. Mas quando a gente repara no outro dia, como é que conseguiram invadir aquela área que a gente achava que estava em total segurança, roubou a galinha, levou o televisor, abriu o telhado, levou o liquidificador, ainda levou roupa, e a gente, como é que pode? Pois é, o ladrão é assim. Quando a gente acha que está tudo bem, tudo beleza, ele ataca nas coisas que a gente acha que nunca vai acontecer. É por isso que o Senhor diz: vigie, não, para que não entre em tentação, não dê lugar ao maligno. Então a gente não pode ficar brincando com o inimigo. Ele é sagaz, ele é verdugo, ele é malvado, ele nos odeia, ele quer nos matar. E o que é que a gente vai fazer? Ficar distraído por aí? Não, a gente não pode ser ignorante, isso é uma realidade. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra espíritos
espíritos, né, nas regiões celestes, e a gente tem que usar os meios que o Senhor nos entrega, os recursos, a oração, o jejum, né, uma vida com Deus, a autoridade no nome de Jesus. Temos que estar pronto para combater o bom combate, como o apóstolo Paulo, guardar a fé e continuar firme. Então está aqui diante de nós essa advertência. Por que nós temos que dar muita atenção a estas coisas? Como diz 2 Coríntios 11, 14. Não é maravilha. Isso não deve ser uma coisa que venha nos surpreender, nos deixar admirados. E não é maravilha, porque o próprio Satanás, diabo, o inimigo que é real, ele existe. Ele se transfigura em anjo de luz. E quando ele se transfigura em anjo de luz, o que tem de gente que acredita que é bom, que ele não é tão feio assim não, ele até favorece algumas coisas, mas ele está se transfigurando, ele está agindo de uma maneira velada, né? Por que ele está se portando desta maneira? Porque o propósito dele é matar, roubar e destruir. De uma maneira camuflada ele se aproxima, porque ele sabe que se ele aparecer do jeito que ele é, horroroso, feio, a gente vai correr. Mas quando ele apresenta muito bonito, bem falante, oh que benção, religioso, maravilha, tudo parece ser de Deus, mas é apenas uma transfiguração. E neste aspecto ele é muito sagaz e astuto, e a Bíblia nos ensina para a gente não ignorar as astutas ciladas de Satanás. Nós temos que conhecer a Deus para adorar o Senhor como nosso Senhor, e conhecer o inimigo para quê? Para vencê-lo. Porque quando ele se aproximar, como se diz, né? Um lobo em pele de ovelha, ainda que assim se mostre, a gente então descubra, alto lá, percebo algo estranho, não é de paz a vinda deste espírito. Em nome de Jesus eu te repreendo. Lembra quando o apóstolo Paulo ficou incomodado com aquela mulher que atrás dele via gritando e elogiando, e ele percebeu que aquela mulher estava possuída de espíritos malignos, e repreendeu aquela corja de demônio. E isto tudo nos ensina o quê? A não ficar assim desatento, mas perceber alguns sinais que demonstram que quem se aproxima é o inimigo. E mesmo com uma aparência de santidade ele pode vir, mas a Bíblia aqui está nos orientando, já que nós somos do Senhor, somos de Deus, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Como no versículo 13 diz: porque tais apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Conhece a Bíblia, versículo decorado, canta um bocado de música gospel, quando tem oportunidade para dar saudação, fogo desce, e é anjo, e é revelação. Não que seja errado as revelações de Deus, as visões de Deus, isto é muito bom, mas existe essa aproximação falsa, enganadora. Como ele sabe que as pessoas são tendenciosas a acreditar, como eu disse, nas coisas sobrenaturais, aí então, naquele momento envolvente, né? Achando que é de Deus,
mas é uma ação maligna. Como está dito aqui, 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito, letra maiúscula aqui, o Espírito Santo, expressamente, a expressão expressamente não é uma informação qualquer, é uma coisa bem notável, bem expressa, bem compreendida, é um alerta veemente. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, que tempos são esses? São esses tempos que nós estamos vivendo, e que está o conselho, quando estas coisas começarem a acontecer, e nós já estamos percebendo que está havendo um ensaio para a vinda do anticristo. Onde é que está acontecendo? Provocou-se o caos, o mundo está apavorado, não é assim? Que as pessoas estão apavoradas, com medo, e eles vêm dizendo assim: fique quieto, que a gente gosta de vocês, a gente ama vocês. E aí o que é que a gente faz? A gente renuncia à nossa inteligência, a gente então troca a nossa liberdade por uma falsa segurança. Tudo isto para quê? Haja o domínio. Porque quando chegar o dia e que disserem assim: olhe, para comprar, para vender, para tratar de qualquer assunto, todos são obrigados a se submeter ao sinal da besta, ou na testa, ou na mão. Quem não se sujeitar a isso, não vai estudar, não vai trabalhar, não vai tirar carteira de identidade, não vai ser atendido no hospital. E o que é que todos vão fazer? Desse jeito, realmente, eu me entrego. Bota aqui o sinal da besta, que eu preciso trabalhar, eu preciso estudar. Bota aqui o sinal na mão. É isto que vai acontecer. Vocês sabiam que agora estamos assim, mas haverá um tempo que para entrar, participar de reuniões da igreja, se não tiver o cartãozinho, ó, você recebeu aí a imposição, a marca, não recebeu, então está excluído daqui, não pode, porque a ordem é esta, tem que ser desse jeito. E nós já estamos cedendo aos poucos, né? Entregando os nossos direitos. Fazer o quê, né? Tem que ser assim. Olha aí o sinal como vai ser no dia que o anticristo tiver que se manifestar. Todo mundo cadastrado, todo mundo na fila. Quem quiser sobreviver aqui vai ter que aceitar o domínio do anticristo. Pergunta que não se cala: quantos de nós deseja continuar ainda aqui neste mundo? Vocês querem continuar aqui neste mundo? Porque o anticristo vem aí, e os acontecimentos demonstram isso claramente. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Cada dia a chapa está esquentando. Ou obedece às ordens tiranas, ditatoriais, ou então você não faz nada na vida. Aí o que é que a gente faz? Se entrega, achando que vamos estar seguros, vamos estar protegidos, mas isso é ledo engano. E assim a gente é enganado. E a palavra de Deus está aqui, ó, nos orientando que nos últimos tempos apostatarão, vocês se desviarão
alguns da fé, dando ouvidos, prestando atenção a espíritos enganadores. Espíritos enganadores, coisa é sobrenatural, é além do natural, então eu acredito. Cuidado. Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha a que ponto estão chegando as pessoas fazendo isso aqui, viu? Por causa disso, a palavra de Deus nos ensina que nós fomos libertos desta ignorância, destas trevas, para ter o conhecimento de Deus e discernir as coisas e perceber a ação do maligno de uma maneira camuflada, discreta, velada, porque ele quer nos destruir, e ele, para nos pegar, ele tem que nos pegar de jeito, no contrapé. Quando a gente pensar que está tudo bem, aí de repente o bote, tchá! Que Deus tenha misericórdia de nós. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade, que é Jesus, e a verdade vos libertará do quê? Do pecado, da ignorância espiritual e também de uma coisa muito ruim que acontece, na vida de todos nós. O Senhor nos libertou da tradição mundana. Tradição mundana. O que é isso? Olha o que diz o livro de Colossenses, no seu capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Geralmente nós somos assim, nós nascemos numa tradição mundana, uma tradição onde a gente aprende idolatria, superstição e tudo aquilo que é contrário à doutrina de Cristo. A gente vive assim, cresce e vai gerando famílias assim, e as pessoas ficando na ignorância e presas à tradição do mundo e não presos a Cristo. Mas a palavra do Senhor está dizendo para a gente ter cuidado com isso, para que ninguém nos prenda com essas filosofias, com essas vãs sutilezas, subtilezas, tradição dos homens, não leva a nada, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então a consciência que a gente tem que ter uma consciência cristã. Não importa se é negro, se é branco, rico, pobre, nativo, estrangeiro. A nossa consciência tem que ser a consciência de Cristo, a mente de Cristo, pensar como Jesus, agir como Jesus. E em 1 Pedro também, no capítulo 1, versículo 18... sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Eu nunca esqueço que eu ainda não era crente não, viu? Mas eu fiquei muito aborrecido quando eu via meu pai acendendo vela para São Jorge, e ele bebendo, um alcoólatra inveterado. Eu ainda era adolescente, eu estava em casa,
mas eu fui tomado assim com uma indignação, porque eu ficava vendo o meu pai cada dia piorando na cachaça. E aí ele ficava acendendo velhinha para Cosme Damião. Aí quando eu olhei para aqueles bonecos, aquele que não resolvia nada, eu peguei aqueles bonecos e não perguntei nada a ninguém. Cheguei lá, do lado de fora de casa, peguei a marreta, pá, pá, pá. Aí minha mãe, quando viu: Joãozinho, o que é isso, meu filho? Isso aí é do seu pai. É do meu pai? Mas vai ser assim, pá, 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 quebrei, joguei tudo no lixo. Quando meu pai chegou e procurou o Cosme Damião, minha mãe disse a ele o que aconteceu. Mas sabe que aquela minha ação foi de Deus? Sabe por quê? Meu pai, eu tinha medo dele, porque, claro, meu pai, sempre quando me pegava para... era duro, né? Mas naquela hora, eu me sentia assim, tão cheio de autoridade. E ali tive aquela ação, e fiz mesmo, sem medo de nenhuma reprimenda. Fiz mesmo, porque eu estava muito aborrecido com aquela situação do meu pai. Quebrei tudo, não sei, assim mesmo, né? Minha mãe falou com ele. O que foi que o meu pai disse, veio me falar? Não me falou nada. Não me disse nada, vezes nada. Sabe por quê? Foi Deus que me tomou para agir daquela maneira. Tradição mundana, idolatria, escravidão, trevas. E ele naquela vida prisioneira, acendendo velhinha para Cosme Damião. Eu não conhecia a Bíblia, eu não sabia de nada, mas eu agi assim mesmo e pronto. É como dizer assim: olha, dê no que der, mas eu vou fazer isso mesmo, e fiz. E eu fiz isso não porque eu era inimigo dele, que eu não obedecia a ele, mas tem horas que às vezes a gente não é costume agir assim, mas tem momentos que a gente se sente assim, tomado e impulsionado por uma força maior, para falar, para dizer, né? Para agir. E quando a gente é uma pessoa escolhida pelo Senhor, é Ele quem domina, é o Espírito de Deus que nos domina, para falar e agir e repreender o mal. E foi assim que aconteceu. 1 Pedro 1,18, então está dito que, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, estragáveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Do que? Liberto do que? Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará do que? Primeiro do pecado. E o pecado traz, né? E traz no seu bojo o que? Ele carrega consigo a ignorância espiritual. O pecado leva a gente ficar assim, ignorante, presa fácil do maligno. Nos libertou também dessa tradição mundana. Como eu me sinto feliz. Digo isso não desprezo a família, mas eu vejo que o Senhor abriu os olhos para não ficar mais nessa coisa que empurra cada vez mais para o abismo, essa tradição, essa idolatria, superstição, ignorância, tradição mundana, uma vã maneira de viver, não edifica em nada. Mas louvado seja o nome do Senhor, como está escrito no livro do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1: estais, pois, firmes,
na liberdade com que Cristo vos libertou. Aleluia! E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Agora é diferente. Agora não tem mais motivo, razão para pecar, para ficar ignorante e ficar ainda sujeito a tradições idólatras, mundanas. Não. Jesus nos libertou. Nós experimentamos esta liberdade. Somos livres para viver do modo de Deus. E isto é maravilhoso. Aleluia. E a palavra do Senhor nos aconselha a conservar esta liberdade cristã. Quando falamos em liberdade cristã, não é agir de maneira errada. A liberdade no sentido de não ser mais agora dominado pelo maligno, pela seu ensinamento, filosofias que são traiçoeiras e que enganam muita gente. Glória a Deus. E quando a gente se vê livre desses grilhões, dessas amarras, que coisa boa, aleluia. Não dá mais satisfação a estas coisas que desde pequeno a gente vivia. Tem que ser assim, porque meu tataravô fazia assim, meu bisavô, e meu avô, e meu pai, e agora eu tenho que seguir nesse ritmo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não interessa se acontecia sempre a mesma coisa com os nossos antepassados. Espíritos familiares são assim, né? Quando um vai embora e passa para o outro, e vai acontecendo a mesma tragédia, a mesma desilusão, a mesma derrota. Na minha família é sempre assim, sempre acontece desse, mas agora é diferente. Nós somos do Senhor, fomos libertos, conhecereis a verdade. E que é a verdade? E esta verdade que é o Senhor, ela os libertará do pecado, da ignorância espiritual e dessa tradição mundana e idólatra. Glórias a Deus. Vamos avante, ficamos de pé, a vitória é certa em nome de Jesus.